Boa noite, galera! Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Sejam todas muito bem-vindas. Iniciando nossa transmissão de hoje. Só falta o Facebook para começar. YouTube já tá ok. Instagram está ok e Facebook também está ok. Estamos ao vivo nas 3 redes ao mesmo tempo. Muito legal isso. Isso aqui é uma novidade. Deixa eu achar aqui que eu perdi minha transmissão aqui. Pera aí. Boa noite, Ana. Tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos. Achei de volta a minha transmissão. Agora sim. Bom, galera, sejam todos muito bem-vindos, sejam bem-vindas à nossa primeira aula de 2021, nossa primeira live Expert em Perícias, né? Primeira alteração aí que nós temos nesse ano de 2021, né? A nossa aula de terça-feira, o nome antes era Live P360, agora mudou para Expert em Perícia, mas o conteúdo continua o mesmo, muita prática para vocês conseguirem, né, implantar nas suas perícias, ingressar no mercado de perícias, conseguir os resultados positivos para os seus clientes. Então, estou muito feliz de iniciar aí 2021 com as alterações que a gente definiu aí para o projeto, né? Começar 2021 repaginando o projeto e trazendo aí muita coisa nova, muita coisa legal aí para todo mundo. Então, essa é a primeira mudança. Então, nossa live Expert em Perícia. Hoje nós vamos falar das fases de diligência pericial. O que será que tem de diferente nisso, né? Quais são essas fases? Tem muita gente que considera que são só 2. Então, vamos falar bastante sobre isso. Né? A live Expert em Perícia, que é a nossa live de terça-feira, onde eu trago aqui uma verdadeira aula, né? Para quem é novo aqui no canal, a nossa aula de terça-feira é uma aula prática sobre o que acontece nas perícias, sobre como conduzir as perícias, enfim, sobre tudo sobre perícias trabalhistas envolvendo pedidos de insalubridade, pedidos de periculosidade, para que você possa realmente colocar em prática, para que você possa desenvolver, né, a sua forma de fazer perícia, para que você possa refletir, para que você possa conhecer uma atividade nova, enfim, para que você possa se desenvolver e atuar nesse mercado, que é um mercado que, olha, esse ano promete muito, né? Mas vamos lá. Então, para quem chegou, é novo no nosso canal, nossa aula de terça-feira é voltada para a prática, sem enrolação, sem encheção de linguiça. Então, vamos que vamos. As fases de uma diligência pericial. Bom, antes de chegar nas fases da diligência pericial, a gente vai ver aí, né, algumas coisas bastante interessantes na aula de hoje. Então, primeiro, entender o que é uma diligência pericial. Pode parecer simples, né? Mas eu já escutei isso algumas vezes e eu cada vez concordo mais com isso, de que o óbvio precisa ser dito, né? Vamos ver qual que é a importância e o objetivo de uma diligência pericial. As fases, realmente, quantas fases são que existem dentro de uma diligência. Os erros mais críticos, né? Os 10 erros mais críticos que ocorrem aí na condução de uma diligência pericial. O que fazer quando você for informado em cima da hora, que é um problema que acontece muito, e dicas para que você possa ter sucesso aí nas suas diligências, na sua atuação. Deixa eu só confirmar se está tudo certinho aqui nas minhas redes. Só lembrando a galera que
depois da live, lá no canal do Telegram, vai ter o materialzinho da live, os slidezinhos que eu preparei para essa live. Depois do encerramento, vai lá para o Telegram, tá bom? Então, quem ainda não está no canal do Telegram, entra lá no Telegram que eu vou colocar os slides depois lá, tá bom? Boa noite, Irã, Zé Carlos. Boa noite a todos. São todos muito bem-vindos. Nossa primeira live de 2021. Olha, esse ano vai ter muita coisa, cara. Vai ter muita coisa. Bom, mas vamos lá. O que é uma diligência pericial? Né? Tem muita gente que, quando você fala o que é uma perícia, as pessoas entendem facilmente. Agora, quando você fala em uma diligência pericial, muita gente fica com dúvidas sobre o que é isso e é natural que existam essas dúvidas, tá? Então, vamos lá, vamos entender este termo, diligência pericial, né? Diligência, o que significa diligência? Ação de investigar, né? Hoje mesmo eu fui fazer uma diligência, né? É um cliente que eu estou trabalhando, que eu estou desenvolvendo, eles precisam de um laudo de adequação para uma instalação de call center com relação às ações definidas ali pela Covid-19 e tal, né? Então a prefeitura aqui de Santos desenvolveu uma série de ações e eles precisam entregar um laudo para a prefeitura dizendo que eles cumprem essas ações. Então eu fui fazer uma diligência, fui fazer uma investigação do local para entender a situação, ver se está tudo certo. Não tá. Então, diligência é a ação de investigar. E pericial, o que significa pericial? Pericial é relativo à perícia, ou seja, uma avaliação minuciosa geralmente feita por um especialista. Então, diligência pericial, o que é? É a ação de investigar para a realização de uma avaliação minuciosa feita por um especialista. No caso das perícias de insalubridade e periculosidade, o engenheiro de segurança do trabalho ou o médico do trabalho, que são os profissionais habilitados para atuar como perito da justiça, tá? Então, diligência, ação de investigar. Pericial, relativo à perícia, avaliação minuciosa por um especialista. Diligência pericial, ação de investigar para realizar uma avaliação minuciosa feita por um especialista, tá? Então, quando a gente fala em perícia, fica claro, né? Todo mundo mais ou menos tem em mente uma verificação e tal. Uma diligência pericial é o termo técnico normalmente utilizado, né? Não somente a perícia, mas diligência pericial é o termo técnico aí normalmente utilizado no meio da justiça, no meio dos processos judiciais trabalhistas, entre os profissionais que já atuam na área, quando querem se referir a uma perícia, né? Porque a perícia, ela é muito abrangente, né? Muitos profissionais que ainda não têm um conhecimento amplo dessa questão entendem a perícia como aquela verificação que o perito faz lá, a visita do perito é a perícia. Não, a perícia ela é todo um contexto, né? Dentro deste contexto está inserida a diligência pericial, tá? Então, qual é a importância da diligência pericial? Dentro do processo pericial, dentro da ação judicial trabalhista, a diligência pericial é determinante em um processo trabalhista que tem um pedido de insalubridade ou periculosidade, porque ela se trata do momento da produção da prova pericial. Para que serve isso? Para que o perito e os assistentes técnicos possam realizar as suas conclusões técnicas sobre o caso. Então, a importância da diligência é porque a diligência pericial trata-se do momento da produção da prova. E isso é fundamental dentro de uma ação trabalhista. É com base nessa prova produzida, muitas vezes, que o juiz vai determinar ali ou basear a sua sentença, né? E é com base nessa produção de prova que o perito e o assistente técnico vão realizar os seus trabalhos. O perito vai realizar o laudo pericial, o assistente técnico vai realizar o parecer técnico, cada um com as suas conclusões técnicas e legais sobre o caso.
Então, a prova pericial é um dos atos mais importantes dentro do trabalho do perito e do assistente técnico. Porque se uma prova pericial não for bem feita, o laudo pericial tende a não ser bem feito, né? O parecer técnico do assistente técnico tende a não ser bem feito e isso prejudica de sobremaneira o processo trabalhista como um todo, tá? Deixa eu só fazer uma pergunta, galera que está me vendo aí no Instagram, tá com áudio e som legal? Joga uns coraçãozinhos aí. Facebook também, galera, me dá um ok se vocês estão escutando e vendo legal. E YouTube também, por favor, me dá um ok aí se tá legal para vocês o áudio e o som. Para eu saber se tá funcionando direitinho aqui as plataformas, se tá correndo tudo legal, se tá todo mundo conseguindo escutar aí. Legal, legal, galera do Instagram, obrigado. Fico na guarda, galera do Facebook e do YouTube. Por favor, me posiciona aí se o áudio e a imagem estão legais também. Tá bom? Bom, vamos continuando então. Legal, galera do Instagram. Obrigado, bom, vamos continuando então. Então, já vimos que diligência pericial, o que é? Uma ação de investigar para você realizar uma avaliação minuciosa. Qual a importância disso? É a produção da prova pericial que o perito e o assistente técnico vão utilizar para fazer suas conclusões do caso e que o juiz vai utilizar para fazer ali, né, proferir a sua sentença. E qual o objetivo da diligência pericial? Bom, o objetivo da diligência pericial é muito claro, é muito simples e muito bem definido. O objetivo é para verificar se o reclamante do caso, ao executar as suas atividades laborais nos seus ambientes de trabalho ou no seu ambiente, ficava exposto a agentes insalubres ou periculosos conforme aqueles descritos na NR15 e NR16, em condições passíveis de gerar o direito ao recebimento do adicional. Tá? Então vamos clarear essa parada aí. Qual o objetivo da diligência pericial? Verificar as atividades realizadas pelo reclamante, os locais em que ele realizava as suas atividades e quais as condições que essas atividades eram realizadas. E comparar tudo isso com o que está descrito no NR15, se for uma avaliação de insalubridade, e NR16, se for uma avaliação de periculosidade. Tá? E se for os dois? O que for da NR15, avalia conforme NR15. O que for da NR16, avalia conforme NR16. Tá? É para isso que serve diligência pericial. Ponto. Tá? Diligência pericial não é uma auditoria de segurança. Diligência pericial não é uma inspeção técnica do ambiente como um todo. Diligência pericial não é para ver CIPA, não é para ver equipamentos de combate a incêndio. Nada disto, nada disto. Diligência pericial é um trabalho focado. O perito, quando ele vai fazer uma diligência, ele tem que ir focado para realizar uma determinada atividade. Ele não pode, dentro da diligência, começar a ver coisas que fogem do chamado objeto da perícia. O que é o objeto da perícia? É o que o juiz determina que o perito faça. Então, se o juiz determinar que a perícia é de insalubridade, o objeto da perícia é verificar as condições insalubres. Se for periculosidade, condições periculosas. Se for os dois, verificar os dois. Este é o objeto da perícia. E outra, diligência pericial não é para pescar em aquário. Não sei se vocês já escutaram esse termo, pescar em aquário. O que é esse termo, pescar em aquário? Pescar em aquário é a coisa mais fácil do mundo, né? Os peixes já estão tudo ali. É quando o perito tenta vender os seus serviços técnicos para a reclamada durante a perícia e começa a apontar erro. Fala, mas aquela porta ali está errada, aquele extintor ali não está legal, e cadê a CIPA, e que não sei o que, e tal. Fala, peraí.
A perícia não é para isto. E aí o perito faz o quê? Deixa um cartão dele para falar, se quiser arrumar isso daí, eu arrumo. E ele se coloca numa posição superior ainda, né? A perícia não é para isto. A perícia é para fazer uma verificação técnica. Verificar atividades, ambientes e condições em que as atividades são realizadas, né? Então, pescar em aquário não pode. Não existe coisa mais feia do que isso, né? Quer pescar? Vai pescar, vai entrar lá, vai lá brigar lá no mar, lá com todos os outros pescadores que estão lá no dia a dia brigando, né? A perícia não é para isso. O perito, se ele quiser, ele pode até falar, olha, eu verifiquei que tem algumas coisas aí que talvez não estejam corretas. Se você quiser agendar uma reunião comigo e deixar o cartão com ele, até aí tá, é o limite. Começou a apontar coisas erradas, já está extrapolando. Tá? Então, é muito importante entender o objetivo da perícia, que é para você poder fazer o quê? Se posicionar durante a perícia. Né? Entender o que o perito está fazendo, se está certo ou se está errado. É fundamental você saber o objetivo. Para você chegar e falar para o perito, falar, olha, doutor, desculpa, mas a perícia não é para verificar extintor de incêndio. Fala, olha, doutor, o doutor está fazendo alguns comentários aí sobre equipamentos de combate a incêndio que não tem nada a ver, sobre CIPA que não tem nada a ver com o caso. Então, gostaria que o doutor se atentasse aí ao objeto da perícia, né? Então, é muito importante se posicionar. Só que você só vai saber se posicionar se você souber o que você foi fazer lá, né? Senão, você não consegue se posicionar, ok? Então, legal. Já entendemos o que é uma diligência pericial. Já entendemos ali qual a importância e qual o objetivo de uma diligência. E quais são as fases de uma diligência pericial? Muitos profissionais consideram que existem só duas fases de uma diligência pericial. Isso não é uma inverdade, mas são duas grandes fases, né? São duas grandes fases de uma diligência pericial. Então, uma diligência pericial ela é formada por duas grandes fases, duas fases macro, né, por assim dizer. Seria a fase de entrevista e a fase de inspeção em campo. Mas tem muitas etapas envolvidas dentro dessas fases. Então, eu trouxe para vocês as 9 principais etapas envolvidas dentro de uma diligência pericial, ok? Gente, está fazendo sentido para vocês? Joga uns coraçãozinhos aí para cima, coloca um joinha aí, se está ok, se está fazendo sentido para vocês. Hilvia, acho que é isso, desculpa se eu tá equivocado. Comentou aqui que o LTCAT emitido pela empregadora seria bastante. Bom, Hilvia, a gente tem uma live amanhã que é de perguntas e respostas, tá? Tem um formuláriozinho lá para preencher lá na minha bio. Preenche lá que aí amanhã você entra aqui comigo e aí eu te respondo. Tá tudo bem? Tá tudo bem? Tá? Só a live no Tá travando? Não tá boa a câmera, não. Se você puder focar aqui, ó. Tá. Thaís, mais uma vez, tá me ajudando aqui. O quê? Tá bom. Então, vamos lá. Quais as principais quais as principais etapas, da diligência pericial, tá? Galera que quiser fazer perguntas sobre o tema da live, no final eu vou abrir para perguntas, tá? E no final eu vou falar sobre a nossa live de amanhã, que é o Pergunta pro Vagnão, que era quinta-feira, mudou para quarta. Então eu vou falar um pouquinho isso daí sobre o final, tá bom? Então, quais são as principais etapas? Primeira etapa, planejamento prévio. Primeira etapa, planejamento prévio. O que é o planejamento prévio, Vagnão? Bom, são todos os estudos que você faz antes da perícia.
são todas as análises que você faz antes da perícia. Então, quando você recebe um caso para atuar, você tem que fazer todos os estudos referentes ao caso, analisar a documentação, petição inicial, documentação de segurança, conversar, né, com os advogados, entender qual a estratégia melhor definida para o caso, conversar se você está atuando por parte do reclamante, conversar com o reclamante para entender ali, né, quais são, o que ele fazia, o que ele não fazia. Normalmente, quando você atua em prol do reclamante, você não tem acesso ali à documentação da empresa, né? Então, o planejamento prévio é fundamental, é uma etapa fundamental da diligência pericial. Se você não planejá-la antecipadamente, provavelmente você não vai fazer uma boa diligência, tá? Então, planejamento prévio. É nesta etapa de planejamento prévio que você vai fazer uma análise minuciosa do caso, entender as chances de êxito que o seu cliente tem, traçar a estratégia do caso, traçar a estratégia para a perícia. Então, são coisas diferentes. Estratégia para o caso como um todo, por exemplo, o advogado pode, com base na sua análise, na análise que você fizer, o advogado pode, por exemplo, achar por bem tentar fazer um acordo ao invés de ir para a perícia, né? Não teve acordo, vamos para a perícia. Qual a estratégia para a perícia? Não dá para a gente chegar na perícia e ver o que acontece. Você tem que fazer uma perícia de forma estratégica. Caso contrário, a chance de você ter um resultado desfavorável acaba sendo maior. Então, o planejamento prévio é a primeira etapa e uma das principais de uma diligência pericial. Se você não sabe o que você vai ver durante a perícia, qualquer coisa que você for ver serve, e às vezes não é o suficiente. Além disso, como é que você vai chegar no local da perícia? Isso é muito importante, né? O que eu preciso de suprimentos para realizar essa perícia? Eu vou precisar de um computador, eu vou precisar de um notebook, de um tablet, de uma prancheta, eu vou ter que me deslocar de ônibus, eu vou ter que me deslocar de carro, de avião, metrô. Eu preciso planejar isso tudo. Isso tudo faz parte do planejamento prévio. Para quando chegar o momento da diligência, eu não ter nenhum tipo de contratempo e conseguir fazer o que precisa ser feito. Ok? Atuar de forma sensata. Fazer o que precisa ser feito. Ok? Depois do planejamento prévio, vem a etapa de comunicação. Comunicação com quem? Com todas as partes do processo, né? Comunicação com o perito, comunicação com a reclamada, comunicação com o reclamante, confirmar se a perícia realmente está agendada na empresa, porque às vezes a empresa que vai receber a diligência, ela não está nos autos do processo, ela não está envolvida no processo. Então você precisa fazer uma comunicação antes, uma comunicação prévia, para que você não chegue lá na hora da perícia e tenha contratempos. Então é muito importante você fazer a comunicação com todas as partes do processo. Já teve perícias assim que eu ia viajar para fazer a perícia, né, fazer a diligência pericial, e o perito tinha marcado errado a perícia. E aí eu liguei para ele antes, aí ele falou, não, mas eu já tenho uma outra perícia nesse dia, nem vou estar na cidade, vou estar fazendo uma perícia fora. Então, acho que o senhor marcou 2 perícias ao mesmo tempo. Ele, não, vou ver com a minha secretária. E tinha acontecido, pode acontecer, tá tudo bem, todo mundo está sujeito a erro, né? E isso evitou que eu viajasse à toa, gastasse dinheiro da empresa lá à toa, para fazer uma viagem que não ia
no final não ia trazer nenhum benefício, somente custos, e provavelmente eu iria perder aquele caso, porque o cliente não ia querer me pagar de novo depois. Então, a comunicação é fundamental, ok? Planejamento instantâneo, ou seja, do momento da perícia, tá? É a preparação mental que você vai fazer momentos antes da perícia. Pô, Wagner, precisa de preparação mental? Sim, é fundamental isso. É fundamental. Se você ainda não faz, procure fazer uma preparação mental antes. Essa preparação eu gosto de meditar um pouco, né? E aí depois eu vou repassando toda a estratégia que eu adotei para aquele caso, toda a documentação, quais são os pontos que são importantes eu ficar atento. Então, essa preparação mental, para mim, me ajuda muito. E isso ali é momentos antes da perícia, né? Chegar antes da perícia, chegar pelo menos 30, 40 minutos antes, não ter contratempos. Pô, mas vou ficar lá esperando? Vai ficar lá esperando. Bate-papo com o reclamante, bate-papo com o advogado, quebra aquele clima de conflito que às vezes tem. Bate-papo com o perito, faz amizade. Então você já consegue ali se ambientar. Se você está atuando pela reclamada, arrumar o lugar da perícia, o local da reunião. Mas não é só chegar e sentar lá? Não! Você tem que arrumar a sala de maneira que a informação fique limpa, de maneira que você, como assistente técnico, você consiga ter acesso a toda a informação que está ocorrendo ali no local da perícia, sem nenhum tipo de dificuldade, sem nenhum tipo de contratempo, sem discussões. Então, arrumar a sala é fundamental, né? Falar com todos os envolvidos do caso, para você que também vai participar da perícia, né? É conversar com as pessoas ali um pouco antes, se tem alguma dúvida, repassar alguma coisa que você precisava saber, alguma informação. Então, esse planejamento que é feito instantâneo ali, momentos antes da perícia, é tão importante quanto o planejamento prévio. Por quê? Porque após isso você vai fazer o quê? Você vai começar a diligência pericial efetivamente, né? Só que, se você não iniciou ela antes com essas etapas, você chega lá na perícia sem ter as informações do caso, sem saber com quem você vai falar, muitas vezes em cima da hora. A tendência é que a condução dessa diligência não gere bons resultados, tá? Como é que eu sei disso? Na prática, já aconteceu muito comigo isso. Lá no começo, quando eu não tinha essa visão. E aí eu fui aprendendo que quando eu colocava essas questões em prática, o resultado tendia a ser melhor. Então eu fui aprimorando isso, né? A quarta etapa é a condução da perícia, né? Um assistente técnico que vai na perícia só para ficar olhando, não precisa dele lá. É dinheiro jogado fora. E é por isso que muita gente acha que não vale a pena contratar assistente técnico. Porque tem muitos profissionais que vão à perícia e ficar do lado. Leva uma folha de papel. Eu já vi assistente técnico chegar assim, sem brincadeira, gente. Sem brincadeira. Com um lápis ou uma lapiseira e uma folha de papel dobrada para acompanhar a perícia. Não tinha nome de reclamante, nome do perito, nome da reclamada, número do processo, informações de horários, nada, zero de informação, zero. E o assistente técnico saiu da perícia com metade da folha preenchida, não preenchia nem a folha inteira, né? Então, você tá ali, tá só olhando. Qual a informação relevante que você vai colocar no seu parecer técnico? A não ser que você chegue logo após a perícia, acabou a diligência, você vai para o computador e faz o parecer técnico, foi falado. Caso contrário,
É difícil porque são faladas muitas coisas durante a perícia. Então, é sua responsabilidade auxiliar o perito na condução da perícia. Ok? Auxiliar o perito não significa que você vai trabalhar para o perito. Não, você vai fazer a perícia junto com ele, auxiliando nas informações, colocando a sua opinião, colocando as suas informações, colocando a sua estratégia em prática. E não ficar de passageiro só olhando a perícia. Ok? A próxima etapa é interpretação das entrevistas. Durante a diligência pericial, na fase de entrevistas, né, são entrevistados ali o reclamante, o representante da reclamada, às vezes mais um informante, o próprio assistente técnico. Então você tem várias entrevistas que são realizadas. E você precisa interpretar estas entrevistas. Para que você faz isso? Para você poder entender se a estratégia que você adotou ou a estratégia que você criou para o caso está condizente com o que está sendo falado. Por quê? Se estiver condizente, significa que a estratégia que você adotou pode ser que dê certo, ela tende a dar certo. Por quê? Porque as coisas estão caminhando para o que você planejou que seja o resultado para o seu cliente, a caracterização ou a descaracterização, né? Se as entrevistas não estão indo no caminho da estratégia que você adotou, provavelmente o resultado tende a ser desfavorável ao que você queria ou imaginava para o seu cliente. Então, precisa interpretar as entrevistas que estão sendo feitas para saber se aquelas informações prestadas estão alinhadas com a estratégia que você traçou lá atrás para poder ter o resultado favorável ao seu cliente, né? Seja a descaracterização ou a caracterização. Tá? Se não for para isso, não precisa de assistente técnico. Okay? Registro das informações. Né? Registro das informações. Eu, ao longo dos anos, eu fui percebendo que quanto mais informações você colhe durante a perícia, mais rico é o seu parecer técnico, mais forte é a sua argumentação e, tecnicamente, você consegue dar um melhor subsídio para o advogado do caso, conseguir o quê? Um resultado favorável para o cliente. Então, ter um formulário de acompanhamento de perícias robusto, que seja recheado de informações, é fundamental. Só que não adianta você ter um formulário bacana e não registrar tudo, né? Você tem que ter um formulário bacana e registrar tudo, ok? Para quem não conhece, lá no Instagram, na minha bio, tem o link para o formulário de acompanhamento de perícias que eu utilizo, que eu disponibilizo ele gratuitamente, tá? Tem lá no meu site também, o Perícia Sem Segredo.com.br. É gratuito, ok? Já e baixar, tá? É um formulário que eu desenvolvi ao longo dos anos, né? E utilizo até hoje, tá? Então ele é muito robusto, tá? Sobre essa parte de registro, o Júnior daqui no YouTube está comentando que tem por hábito gravar as perícias. Fez ou outro perito se recusa a fazer a perícia alegando que não tem autorização para isso. Eles têm alguma razão? Sim, Júnior, o perito ele pode se negar a ser gravado, né? Porque se isso não foi combinado antes, qualquer um dos representantes dos presentes da perícia pode negar que você o grave, tá? Ainda mais que é uma questão judicial. Então, o combinado não sai caro, eu costumo sempre dizer isso. O combinado não sai caro. Vai gravar a perícia? Conversa com o perito antes.
É para isso que a gente fez a etapa de comunicação lá no começo. Entre em contato com o perito, fala, poxa, doutor, né, eu tenho o costume, eu gosto de gravar as perícias e tal, me facilita na hora que eu vou fazer ali o meu parecer e tal. O senhor se importa se eu gravar? Se você conversa antes, fica muito melhor e não fica um clima desconfortável durante a perícia. Tá? Por isso que a etapa de comunicação é importante antes, né? Mas conversa sempre antes. Essa é a minha dica, ok? Inspeção de campo, a 7ª etapa. A inspeção de campo, ela é uma análise técnica, ok? Meramente técnica. Você vai ver lá os locais onde o reclamante trabalhou, vai ser avaliado os agentes, né, que ele eventualmente estava exposto, os equipamentos, os produtos. São análises técnicas que são feitas. O que você precisa fazer numa inspeção de campo? Entender se essa análise técnica está alinhada com a estratégia que você traçou lá no começo, né? Por exemplo, um exemplo que eu vou dar para vocês. Já atuei em vários casos onde tinha um pedido lá de ruído, tá? E a reclamada não tinha ali um registro de entrega de EPIs feito corretamente. Até entregava aos protetores, mas o registro era falho. E existem EPIs que não querem saber, eles são pelo registro. O que está na ficha tal, que não está, azar da reclamada. Tá? Uma estratégia que eu adoto nesse caso é analisar a avaliação de ruído que o perito está fazendo. Por quê? Se ele fizer uma avaliação equivocada, eu não vou contestar se o ruído está abaixo ou acima do limite de tolerância, eu não vou contestar se a entrega foi feita corretamente ou foi feita de forma inadequada. Eu vou contestar a análise técnica feita pelo perito. Por quê? Porque a conclusão do laudo pericial é baseada numa análise técnica. Se a análise técnica é mal feita, o laudo pericial, a conclusão do laudo pericial vai ser deficiente. É uma consequência isso. Então, eu preciso entender tecnicamente o que o perito está fazendo para ver se está alinhado com a minha estratégia. Falar, olha, ele está fazendo uma análise que é equivocada. E é isso que eu estou buscando na perícia. Então, eu vou registrar essa parada. Então, na inspeção de campo, também você vai interpretar a atuação do perito. E esta é a próxima etapa. Interpretar a atuação do perito para ver se o que ele está fazendo, as análises que estão sendo realizadas, está alinhado com a estratégia que você traçou lá atrás. E se não tiver, você precisa entender o que o perito está buscando para você remediar, né? Se você não souber, se você não entender o que o perito está buscando, se você não conseguir interpretar a atuação do perito, você não sabe o que ele está buscando. Como é que você vai gerar subsídios contra ou a favor do seu cliente? Para que o perito conclua contra ou a favor do seu cliente. Você não consegue. E aí você se torna o quê? Um passageiro da perícia. Porque você não vai atuar mais de forma ativa, você só vai ficar atuando de forma reativa. Né? Então é fundamental interpretar a atuação do perito. Okay? E a última etapa da diligência pericial, registro das imagens da perícia. Tá? Tem uma frase que é muito popular, que é muito comum, né? Que ela se aplica demais nesse caso. Uma imagem vale mais do que 1000 palavras. E é isto. Né? Se o perito fez uma avaliação de ruído equivocada, se, por exemplo, ele pegou um dosímetro e colocou no alto para fazer a avaliação de ruído, e o dosímetro tinha que estar aqui na lapela, se ele pegou o decibelímetro e pôs no alto ou pôs para baixo, e ele tinha que estar aqui na zona auditiva do trabalhador, está errado. A análise técnica não está correta. Se a análise técnica não está correta, este laudo não serve.
serve para avaliar o caso. E é seu papel, é sua obrigação informar isso ao juiz. E como é que você faz isso? Tira fotos. Você demonstra que a análise que o perito fez não está correta. Não segue os preceitos da Fundacentro. NHO 01 da Fundacentro para o ruído, né? A mesma coisa, o perito não fez a calibração, né, antes e depois das medições do decibelímetro ou do dosímetro. Está errado. Está lá na NHO 01. O perito deve aferir a calibração dos equipamentos antes e depois da medição. Então, você tem que interpretar o que o perito está fazendo, saber analisar o que o perito está fazendo, para poder você conseguir atuar de forma que você gere os resultados para o seu cliente. Okay? Então, essas são as 9 etapas fundamentais de uma diligência pericial: planejamento prévio, comunicação com as partes, planejamento instantâneo ali no ato da perícia, condução da perícia, interpretação das entrevistas, registro das informações, inspeção de campo, interpretação da atuação do perito e registro das imagens da perícia. Lembrando que o material que eu preparei para essa live depois vai estar lá no meu canal do Telegram, tá? Quem não está inscrito, tem o link lá na minha bio do Instagram, tem lá no Facebook também, tá? O link para o canal do Telegram, depois eu vou disponibilizar lá o PDF. Bom, então, já entendemos o que é uma diligência, a importância, o objetivo, as 9 principais etapas. E quais são os erros críticos na condução de uma diligência pericial? Eu vou trazer para vocês 10 erros que você não pode fazer de jeito nenhum. Primeiro, achar que já conhece o assunto. Ah, não, é perícia de ruído. Travou. É perícia de ruído. Isso é assim, fácil, isso é mole. Oi? Será que você já viu todos os casos de ruídos que podem existir? Aí que aconteceu alguma coisa aqui no meu... Peraí, galera, aconteceu alguma coisa aqui que sumiu minha imagem aqui. Espera só um minutinho. Bom, tá voltando. Foi só um mau contato aqui no meu monitor. Então, será que você conhece todos os casos de ruídos que possam existir? Olha só, eu já fiz muita perícia de ruído. Eu fiz uma um tempinho atrás, onde o reclamante, ele permanecia... a informação que se tinha é que ele permanecia todo o tempo na área operacional. E durante a perícia, a gente chegou à conclusão de que ele não permanecia todo o tempo na área operacional. Ele permanecia cerca de metade do tempo na área operacional. E o ruído dentro da área operacional é acima do limite de tolerância. Era uma indústria. Fora da área operacional é abaixo do limite de tolerância. E no momento da perícia, conversando com o pessoal, me veio esse estalo. Eu nunca peguei nenhum caso onde isso ficou ali, na hora da perícia ficou nítido isso. Então, algo novo. E eu coloquei isso para o perito na hora. Falei, doutor, mas o senhor está fazendo avaliação, mas ele não fica o tempo todo na área operacional. O senhor vai considerar, né, as duas exposições combinadas? Aí o perito, não, mas eu sempre fiz perícia aqui, nunca ninguém me falou nada disso. Tá. Falei, não, mas é assim. Então, você não pode achar que já conhece o assunto. Será que você já pegou todos os casos de agente biológico que possam existir na face da Terra? Então, gente, achar que já conhece o assunto é um erro dos mais graves que existem. Tá? Interpretar o caso como simples. Pode parecer igual ao anterior, mas não é. Interpretar o caso simples é quando você olha a questão e
na inicial pareceu muito tranquilo. O cara só mexia aí com um equipamento que fazia ruído mesmo. Então, aí eu falava, pô, realmente, né? Um caso simples, só vai fazer uma avaliação de ruído e tal, é rapidinho, né? Aí você chega na área, o cara, para acessar o local onde ele fazia a atividade, ele passava por um lugar lá onde tinha uma oficina de solda, passava lá dentro da oficina e passava por uma área que era próximo de uns tanques de inflamáveis. Oh, uou! A condição da perícia mudou completamente. Então, aquilo que parecia ser simples lá no começo, muda de cabeça para baixo, às vezes, durante a perícia. Né? Às vezes, durante a perícia, a pessoa fala, não, você conversa ali, o que ele fazia? Não, fazia limpeza. Limpava com o quê? Não, só usava ali detergente. Nada muito pesado, tranquilo. Legal, mas você chega lá na hora da perícia, o cara fala, não, eu usava ácido. Dá o nome do produto, fala a cor da embalagem, tudo. Então, ao analisar o caso, tomar o caso como simples, é deixar a oportunidade de verificar aspectos importantes passar. Então, nunca interpretem um caso como simples. Deem sempre a devida atenção, por mais que você já tenha feito casos semelhantes. Cada caso é único. E durante a diligência pericial podem surgir circunstâncias, podem surgir situações que vão trazer incômodos e vão te colocar numa zona de desconforto que você, se você não se planejou antes, se você não estudou bem antes, vai ser difícil de sair, vai ser difícil de conseguir um resultado positivo para o seu cliente, vai ser difícil você ter a perícia favorável, para você ganhar a perícia. Né? Não realizar planejamento prévio do caso. Então, o planejamento prévio tem muita coisa envolvida no planejamento, né? Além de estudar o caso, analisar o caso como um caso único, né? Complexo, entender o assunto que está sendo tratado, estudar quais são as legislações aplicáveis, se tem jurisprudência, definir a estratégia da perícia, isso é fundamental. Né? Não realizar contato com as partes. Né? Você chega para fazer a perícia e não sabe nem quem vai participar. Né? Você chega lá por parte da reclamada, fala, quem é que vai participar junto comigo? Quem que é mesmo aí? Não sei. É o fulano, legal, tudo bom e tal. Você vai extrair, você vai conseguir extrair alguma informação relevante se você não sabe nem quem é a pessoa. É muito difícil. Né? Então, realizar contato com as partes, fundamental. Fazer perguntas aleatórias que não têm relação com o caso ao perito. Ao perito, as partes envolvidas. As perguntas elas devem ser focadas no objeto da perícia. Né? Fazer perguntas sobre CIPA. Mas a empresa não tem CIPA. Tá, grande porcaria, não tem nada a ver com a perícia isso. Não é perícia de auditoria de segurança, não é perícia do Ministério Público, não é de perícia de acidente, é uma perícia de insalubridade, de periculosidade, o objeto é definido. Né? Então, as perguntas elas têm que ser focadas no objeto da perícia, não podem ser aleatórias. Tá? Não fazer uma análise crítica durante a perícia, que é a parte de interpretação que nós falamos. Durante a perícia você tem que fazer essa interpretação, você já tem que começar a analisar criticamente o que está sendo falado para você poder entender se aquilo que está sendo colocado, falado, vistoriado, avaliado, vai poder trazer um resultado favorável para o seu cliente, seja a caracterização ou a descaracterização. Tá? Então, a análise crítica durante a perícia é ponto-chave. Tá? Um erro muito grande, se intimidar com o perito e não fazer as perguntas que devem ser feitas, os quesitos suplementares. Tá? Gente, perito não é Deus. Perito não é Deus. Tá? Eu já atuei como perito, tenho o maior orgulho de ter sido perito, atuei 3 anos como perito da Justiça, atuo há 10 como perito assistente, né, que é o assistente técnico, mas existem peritos que se colocam como
seres superiores, né? Muitas vezes fazem isso propositalmente, para intimidar o assistente não ser combativo. Combativo no bom sentido, né? De fazer o seu trabalho ali. Então, não se intimide isso. Não se intimide isso. Por mais que você não tenha... tem cabelo no meu óculos, está incomodando. Pronto. Por mais que você não tenha experiência ou tenha pouca experiência na área e tal, não se intimida com o perito. Ele não é nada mais do que você. Você é igual ao perito. Pode ser que ele tenha mais experiência, pode ser que ele tenha um conhecimento mais aprofundado em alguma área, mas os dois são feitos de carne e osso, tem 2 pernas, 2 braços, um tronco, né? Os que tem, os que não tem, também está tudo bem, é igual. É igual. Eu já fiz perícia que o perito chega, eu já fiz mais de 30 mil perícias. Poxa vida, parabéns. Não tá me dizendo nada isso. Não tá me dizendo nada. De porcaria. A questão não é o número de perícias que tem feita. A questão é a condição de gerar resultados que você tem. Se você sabe fazer uma perícia, você sabe acompanhar uma diligência pericial, você tem condições de gerar resultado. Isso vale muito mais do que 30 anos. Trava ali. 30 anos, 50 mil perícias. A questão é, você tem condições de gerar resultados? É isso que vale. O seu cliente não está nem aí se você tem 1.000, 5.000 ou 10.000. Se a perícia dele for desfavorável, não adianta nada. Então, não se intimidem com peritos. Ok? 8º erro. Não explorar as controvérsias existentes no caso. A perícia é para isso. Se você identificou já previamente, ou mesmo no momento da diligência, você identificou ali uma controvérsia, explora isso, vai a fundo. Às vezes o perito chega e se posiciona, fala, não, doutor, mas acho que isso não é pertinente. Se você acha que fala, não, doutor, mas eu gostaria de esclarecer esse ponto, para mim é pertinente. Eu já tive casos que o perito fala, não, mas para mim não é, para mim o assunto está encerrado. Eu falo, não. Está encerrado, não. Eu gostaria que o senhor deixasse registrado no seu laudo de que a questão feita não foi respondida. Mas o que é isso? E aí, normalmente, quando você se posiciona, os peritos não querem arrumar encrenca. Tem alguns que querem, né? Mas a maioria não. Fala, então responde aí e tal. Né? Se posiciona. E fala, não vai responder, eu não vou pôr nada. Tá tudo bem. Coloca no seu parecer técnico, informa o advogado do seu parceiro, faz o seu papel. Ok? Não registrar e não anotar tudo o que foi falado e realizado na perícia. Você foi contratado para realizar uma perícia. Mas eu sou funcionário CLT. Tá, você está recebendo salário para estar ali. Se você for contratado, você está recebendo honorário para estar ali. Se não for para registrar e anotar tudo que for falado, que for mostrado, que for realizado, não precisa de você ali. Não precisa. Você está sendo desonesto. Você está recebendo por algo que você não está fazendo. Mas eu prefiro gravar ao invés de anotar. Não, tá tudo bem. A questão é, quando você for montar o seu parecer técnico, você vai ter todos os subsídios necessários de tudo que foi falado, de tudo que foi visto, de tudo que foi mostrado durante a perícia, se você não anotar, se você não tirar fotos. A questão é essa. Caso contrário, você está ludibriando o seu cliente. Se não for para isso, não precisa de assistente. 10º, achar que o perito não pode ser questionado ou interpelado. Né? Essa aqui vai ao encontro daquela se intimidar, né? E tem peritos que falam isso às vezes também, né? Tem perito que fala, não, mas você é técnico ou é engenheiro? Eu sou engenheiro, mas já teve perícia que eu falei, eu sou técnico. E aí o perito veio para mim e falou, você não pode me questionar. Eu falei, por que não? Eu
É porque você é técnico e eu sou engenheiro. Eu falei, o senhor é o perito, eu sou o assistente técnico, perito assistente. Pelo Código do Processo Civil, é a mesma coisa. Então eu posso questionar. E aí o perito ficou bravo comigo. Então, você pode questionar o perito. Você pode questionar as partes. Não importa se você é técnico, se você é tecnólogo, se você é engenheiro, se você tem experiência, se você não tem experiência. Isso não quer dizer nada. Se você tem uma dúvida, você está nomeado como assistente técnico nos autos do processo, você tem total direito de fazer a pergunta que você quiser durante a perícia. Lembrando, perguntas que estejam alinhadas com o objeto da perícia, não pensar aleatórias, não vai trazer resultado nenhum, né? Mas você tem total direito disso. Esse ano eu participei de uma perícia, muito curioso o caso. O advogado do reclamante, né, que é o responsável pelo escritório do reclamante, não iria poder comparecer à perícia. Eles indicaram uma advogada do escritório como assistente técnica. Porque ela não tinha conhecimento do caso e durante a perícia ela precisava conversar com o reclamante para ver se ele tinha falado tudo que precisava ser falado ou não. Então, nomearam ela como assistente técnica. O assistente técnico é uma pessoa de confiança da parte, não precisa ser engenheiro, técnico, nada disso. Era uma advogada. E aí, como advogada, ela não poderia ficar conversando com o cliente, instruindo e tal. Como assistente, ela pôde, e aí participou da perícia normalmente. Até o perito perguntou, mas a doutora é advogada ou assistente? Ela falou, não, eu sou advogada. E eu questionei também. Aí eu questionei, falei, mas a doutora está como advogada ou está como assistente? Ela falou, não, eu estou como assistente. Então, não tem problema nenhum. Se você é assistente técnico, pergunta, fala. Não tem essa, tá? Não existe esse negócio de que técnico não contesta engenheiro. Isso daí é coisa de quem não tem capacidade técnica para responder a contestação, tá? Bom, então, fui informado em cima da hora. O que eu faço? Vocês já passaram por esse tipo de situação? Coloca aí para mim, galera. Se vocês já passaram por esse tipo de situação. Se foi informado em cima da hora durante a perícia, ali que ia ter uma perícia. Põe aí para mim, por favor. Eu já passei por algumas, assim, bastante críticas, assim. Daqui a meia hora tem uma perícia, né? E acontece, tá tudo bem, né? São coisas que só quem está no campo de batalha passa, né? Então, o que fazer nessas horas em que você foi informado em cima da hora? Bom, primeira coisa, cercar-se do maior número de informações possíveis, né? Tentar manter contato com os envolvidos, com o perito. Às vezes não vai dar ninguém chegar ali na perícia, né? Então ligar o perito e falar, olha, doutor, estou chegando e tal, segura aí 5 minutinhos, 10 minutos, para você poder não perder nada que foi falado durante a perícia, né? Então, assim, não ficar se lamentando, procurando culpados, nada disso. Isso daí não vai ajudar em nada, isso daí não vai trazer nenhum benefício para o caso. Desligou meu monitor de novo, caramba. Não vai trazer nenhum benefício para o caso você ficar se lamentando, você ficar ali, poxa vida, me informaram em cima da hora, que absurdo, isso não pode acontecer, não, mas quem é o responsável por isso? Gente, isso não vai resolver o caso. Foca no que você tem controle, não adianta você focar nisso, né? Então, utilizar o formulário de acompanhamento de perícias, tá? Porque isso já te dá um norte para você acompanhar a perícia. Mas não sou eu, alguém vai acompanhar a perícia. Não sou eu, alguém vai acompanhar a perícia lá na outra cidade. O formulário ajuda mais nesses casos. Por quê? Porque é um roteiro. Então, facilita bastante, né? Anotar e registrar tudo e mais um pouco, né? As anotações e os registros são ainda mais fundamentais quando você foi informado em cima da hora e não tem tantas informações do caso para produzir parecer técnicos depois, né? Aproveitar o trajeto que você está indo para a perícia, se for possível,
para definir uma estratégia mínima para o caso, né? Então, às vezes você está indo no ônibus, no metrô, ou está indo de carona de carro, enfim, no avião. Às vezes você consegue ali durante o trajeto definir uma estratégia. Às vezes você está dirigindo, né? Põe ali no viva voz e consegue ir conversando com as pessoas para tentar extrair informações, ver se teve algum caso semelhante, basear-se em casos semelhantes. Cada caso é único, sim, mas pô, eu fui informado em cima da hora, eu não tenho informações sobre o caso. Eu vou pegar um caso semelhante para me ajudar, né? E assim, no final, tentar entender os motivos para que isso tenha acontecido e que não ocorra novamente. Tá? Então, ficar buscando culpado não vai ajudar em nada. Tem que focar em resolver o problema. Tá? E, para a gente finalizar nossa live, algumas dicas para se ter sucesso em uma diligência pericial. Bom, planejamento é a palavra-chave. Por quê? Porque é através do planejamento que você vai conseguir definir as estratégias para o caso e é através das estratégias do caso que você vai conseguir realmente conduzir a perícia junto com o perito para que consiga ter o resultado positivo para os seus clientes, né? Estudar o caso e o objeto da diligência a fundo, né? A perícia, às vezes, eu já estudei muito isso, eu já cheguei a pensar dessa forma. A perícia é problema do jurídico. Não, a perícia é problema de quem está atuando nela. Se você está atuando nela, estuda o caso, isso facilita demais na hora da diligência pericial e no posterior, quando você for fazer o seu parecer técnico, né? Elabore questões estratégicas para realizar durante a perícia, né? Os quesitos suplementares. Quando você consegue estudar o caso a fundo, antes, né? Você já consegue preparar algumas questões para levar ali no seu formulário de acompanhamento de perícias para fazer durante a perícia. E são essas questões estratégicas que vão te ajudar a conduzir a perícia para que o resultado seja favorável ao objetivo do teu cliente. Então, as questões são fundamentais, né? Procure demonstrar conhecimento técnico ao perito. Às vezes o perito olha a pessoa um pouco mais nova, principalmente o pessoal mais novo, ou mulheres, isso acontece com meninas, né? Mulheres mais novas, meninas, forma de falar, mas com mulheres mais novas, que o perito acha que, não sabe nada e tal. Então, aborda o perito sobre questões técnicas. Objeto da perícia, inclusive. Doutor, o que o senhor acha disso? O que você acha daquilo? Né? Alteração recente da norma, o que achou? Bate papo, quebra o gelo. E com isso você demonstra para o perito que, olha, eu posso não ter idade. Eu posso não ter tanta bagagem em perícias, mas eu tenho conhecimento técnico, então toma cuidado comigo, né? Questione a si mesmo sobre a estratégia para o caso e sobre os quesitos suplementares, os quesitos que você vai fazer durante a perícia. Essa estratégia é capaz de gerar o resultado que o meu cliente precisa, que o meu cliente quer durante a perícia? Por que é capaz de gerar? As perguntas que foram feitas, estratégicas para se fazer durante o caso, vão ajudar, né, a ter um resultado favorável para o meu cliente? Por que vão ajudar a isso? Então, isso ajuda muito na preparação. Prepare-se mentalmente, isso irá te fortalecer. Para quem nunca fez, experimenta fazer uma preparação mental antes da perícia. E depois compara com um caso mais ou menos semelhante, que você não fez essa preparação mental antes. Vocês vão ver como melhora a performance, como você atua de uma forma mais leve, mais objetiva, mais direta. Ajuda pra caramba. Tá? Então, prepare-se mentalmente. Isso te dá força para na hora da perícia você enfrentar um perito. Isso te dá força na hora da perícia você enfrentar um perito que queira te constranger, que queira te intimidar, um perito que seja desonesto, um reclamante que queira te intimidar, uma reclamada que queira te intimidar. Isso vai te deixar muito mais forte, vai te deixar muito mais seguro para conseguir se impor nesse tipo de caso. E o conselho
que eu sempre dou para os meus clientes, a dica que eu sempre dou para os meus clientes, seja um carrapato do perito, tá? Perícia, você não está lá para fazer amizade com ninguém, você está lá para fazer um trabalho técnico, pelo qual você foi pago, seja você prestador de serviço ou CLT. Então, seja um carrapato do perito. Acabou a perícia? Pode tomar um café. Eu já, vários casos, de acabar a perícia, perto do horário de almoço, e almoçar junto com o perito, bater papo e tal, isso aqui. Tudo uma boa. Na hora da perícia, é carrapato, gente. É grudado no perito o tempo inteiro. Não deixar passar nada. Adotando essas condutas, realizando todas essas etapas, tenham certeza que a perícia vai tender a ter um resultado favorável ao cliente de vocês. Vocês vão ter uma chance de ganhar a perícia muito maior. Ok? Daniele Rosa, agradeço a live, comecei a te seguir hoje, quero fazer enfermagem forense e perícia. Obrigado, Daniele, obrigado, show de bola, muito obrigado de coração. Toda terça a gente faz ao vivo aqui no Instagram, Facebook e YouTube. Hoje eu não sei o que aconteceu, o YouTube e o Facebook estão instáveis e a live não tá tão boa por lá. Hoje está melhor aqui no Instagram, cada hora é de um jeito, né? Semana passada o Facebook estava excelente. Mas é assim, é assim que acontece, né? E o Leonardo fez uma pergunta legal aqui, e pode participar assim em cima da hora? São duas questões, Leonardo. O Leonardo lá no Facebook fez essa pergunta. Pode participar em cima da hora? Que eu comentei que fui avisado em cima da hora. Às vezes, o assistente técnico já foi indicado nos autos do processo e foi avisado em cima da hora, não foi avisado antecipadamente. E às vezes, ele ficou sabendo da perícia em cima da hora. E aí o que o advogado tem que fazer? Peticionar nos autos a inclusão do assistente. A grande vantagem que hoje é tudo eletrônico, é o PJE. Então ele faz a petição ali nos autos na hora, né? Pega, imprime ali o PDF ou manda por e-mail o PDF para o assistente chega na hora da perícia e já apresenta para o perito. Então o perito vai perguntar, olha, você está indicado nos autos? Estou, o advogado já fez o peticionamento, está aqui. Se o juiz vai aceitar ou não, porque está dentro do... Não, isso é outra questão. Né? Aí é uma questão que as partes vão ter que brigar ali dentro dentro da audiência de instrução. Agora, para o momento da perícia rola. Você consegue participar numa boa. Tá bom, galera? Então, se não temos mais nenhuma pergunta, eu vou encerrando por aqui. 1h08 hoje, meu Deus. Muito legal. E quero deixar o convite para vocês, né? Amanhã a gente tem uma live. Pergunta para o Vagnão. Acontecia ela na quinta-feira, nós passamos ela para quarta. Então, se você quer participar, quer entrar aqui comigo e fazer uma pergunta, tem um formulário lá na minha bio. É só preencher esse formulário e mandar para a gente, que aí nós vamos entrar em contato com as pessoas para poder entrar aqui ao vivo comigo. É uma consultoria totalmente grátis. De 1 hora. Tá? Então, hoje está em todo lugar. Então, é uma consultoria totalmente grátis daqui de 1 hora. Tá? Então, se você quer ter essa consultoria, é só preencher lá o formulário. Né? Você vai estar economizando aí de 3 a 5 mil reais, que é o que eu cobro para as empresas, para os meus clientes, uma consultoria de 1 hora, no mínimo 1 hora por videoconferência. Tá? Então, é uma ótima chance de tirar dúvidas, adquirir prática, conhecimento. Qual assunto que eu posso abordar? Qualquer um. Posso falar sobre atuação como perito? Pode, se eu souber responder, eu respondo. Né? O meu foco é o assistente técnico. Então, é isso. É qualquer assunto. Né? Então, está lá na minha bio o formulário para participar do Pergunta para o Vagnão. É só entrar lá e preencher. Ok? O material desta live eu vou mandar daqui a pouco lá no grupo do Telegram.
tá? Então quem não se inscreveu, lá no link da minha bio, tem também o grupo do Telegram, lá, o link para o grupo do Telegram, é só entrar lá no grupo do Telegram que eu mando material lá, tá? Ah, eu não tô aqui no Facebook, não tô no Instagram, como é que eu consigo o link? É só entrar no Telegram e colocar Perícia Sem Segredo que já sai a gente lá. Tá bom, galera? Obrigado. Vamos ver aí o que aconteceu com essa conexão agora. Para amanhã tá melhor, tá bom? Mas tenho certeza que amanhã vai estar tudo certo. Estamos juntos amanhã novamente aqui. Tá bom, galera? Então, um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus e vamos juntos, porque juntos nós vamos muito mais longe. E amanhã espero vocês aqui. Um forte abraço. Valeu!